Quando é que teremos um suporte para a máscara, hein? Ainda não tiveram essa criatividade, né? Por enquanto nós vamos guardando aqui, né? Do jeito que podemos, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Todo mundo animado aí, mesmo com frio? Eu estou muito animado ainda com essa idade toda que vocês estão despachando aí com 25 anos, viu? Não vou dizer como Caleb, que dizia que estava com a mesma energia, com a mesma disposição, mas estou com a disposição aí de quando eu comecei. Amém? Não estou com a mesma força física, o mesmo vigor físico, porque o tempo consome. Mas estou aqui agarrado com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? É um prazer muito grande estar aqui nessa noite, mais uma vez, para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Deus tem nos abençoado rica e abundantemente com as mensagens que já foram proferidas aqui por aqueles que me antecederam. Foram mensagens maravilhosas. Se você as perdeu, você perdeu muita bênção. Pode estar certo disso. E eu disse na nossa reunião do conselho, alguns dias atrás, aliás, a próxima sexta passada, que se você é um membro da igreja, preste atenção, se você é membro da igreja e está na sua casa vendo qualquer outra coisa que não seja assistindo a mensagem da nona igreja, você está sendo muito incoerente. Pelo menos uma das mensagens, porque geralmente elas são pregadas pela manhã e à noite. Então, pelo menos uma, irmão, ajuda aí, né? E há um custo. A internet que é paga, a energia do pastor, aí o esforço do pastor para produzir aí, para preparar a gente para estar pregando melhor, né? Não sei se vai ficar tão bom assim, se estão ficando tão boas as mensagens, mas o esforço do pastor tem sido assim continuamente. E você precisa pensar seriamente nisso, ok? Então, assim, vamos caprichar em assistirmos os trabalhos aí que são pregados, são transmitidos aqui. Hoje, fui muito privilegiado, a equipe de louvor aí, 5 membros, né? A cinegrafista aqui, mesmo que é amadora, mas está aí, né, irmão? Assim com Deus é assim, aí não vai, mas vai com tudo. É com tudo que a gente tem, a gente oferece a Deus. Amém? Que é para a glória dele. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Qual o livro mesmo, irmão? Nós estamos estudando? Vocês estão afinados aí, né? 1 Pedro. E agora o capítulo? Hein? Ficou meio assim, 5. Vamos melhorar esse negócio aí. Qual o capítulo? Capítulo 5. Amém. É porque por causa da máscara aí não está chegando bem o som aqui, viu? Está abafado, né? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos abrir aí no capítulo 5 de 1 Pedro. E nós estamos chegando ao final deste livro. Ainda temos uma outra mensagem dentro deste capítulo 5. O pastor vai estar resumindo todo o livro aí a partir do verso 5. Mas hoje nós vamos até o 4. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos de toda humildade, porque Deus... Perdão, irmãos, já estou pregando a mensagem do pastor aqui, eu estou adiantando. Perdão aí, viu, queridos? Isso acontece com os cabelos brancos, às vezes faz um mico assim mesmo.
Mas vamos lá. É o de 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Deus amado, mais uma vez, Senhor, eu suplico a Ti que tenhas misericórdia do Teu servo e me ajude, ó Deus, a edificar a Sua igreja nesta noite, alimentá-la, que os irmãos que aqui vieram, eles voltem abastecidos, alimentados do alimento espiritual, Senhor. Essa é obra do Senhor, ó Pai. Nenhum homem pode fazer, só o Espírito Santo do Senhor. E nós clamamos pela Sua graça sobre cada um de nós, sobre a Sua palavra, que o Senhor a ilumine, que o Senhor a revele a nós mais uma vez, que o Senhor faça compreendida no coração de cada um de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tem que estudar um pouquinho não é de ética pastoral, é de ética de público mesmo, não é novo? Para ir trabalhando isso. A primeira carta de Pedro é uma fonte de consolo para todos nós. É um bálsamo do céu e traz para nós toda uma motivação, todos aqueles que caminham com o Senhor, né? É realmente um tônico espiritual para aqueles que sofrem injustiças, que são fuzilados pelo vendaval da perseguição. E Pedro, aqui ele realmente nos dá assim toda uma motivação para todos nós que somos perseguidos, né, que sofrem perseguição, porque ele estava lidando com irmãos aqui que estavam vivendo, eles estavam vivendo um mundo de perseguição, estava realmente distante de tudo quanto é liberdade, né, alforria, estavam realmente ali cercados pela perseguição religiosa. E ele chama a atenção aqui, nos dando assim um encorajamento para nós termos alegria, termos prazer, mesmo quando estamos sendo perseguidos, né? E ele mostra aqui que a herança da vida eterna desemboca numa vida santa aqui e agora. Já começa aqui, já se prepara aqui para vivermos eternamente com o Senhor. Então a igreja é o povo eleito de Deus, o santuário de Deus, pedras vivas do santuário. A igreja é um reino de sacerdotes e ao mesmo tempo rebanho de Deus. E Pedro deixa claro que a vida cristã não é indolor, o sofrimento faz parte da jornada do peregrino rumo ao céu, faz parte, né? Quando muitos dizem que o crente não sofre, que o crente não passa por aflição, por lutas, a palavra de Deus deixa claro que sim, né? Irmãos que antecederam, irmãos do passado, tiveram perseguição, tiveram sofrimento, e ele, depois de dar essa palavra, aqueles que eram dispersos, né? Ele então conclui realmente a carta dando uma palavra para os jovens, para os líderes, e todos nós aprendemos com este homem que, apesar
de ter muitos percalços, sofrer muitos percalços no seu ministério, mas deixou abundante testemunho para nós, de quem realmente experimentou o arrependimento, alguém que arrependia, né? Então ele deixa uma palavra para a liderança, e hoje nós estamos lidando aqui com um apelo que ele faz veementemente aos líderes, mas ele no início dessa epístola ele fala que ele é apóstolo, ele chama para si, evoca para si o apostolado, mas aqui ele já concluindo, ele já apresenta como presbítero, não como os presbíteros, mas como presbítero. Era diferente eu com eles, mas eu como eles, se assemelhando aos presbíteros, né? Uma responsabilidade pela Igreja Universal, essa era do apóstolo, mas no caso do presbítero é uma igreja local, é limitado, né, a nossa atuação nesse caso. E ele aqui nos exorta como presbítero, ele como co-presbítero, né? Às vezes você fica pensando, mas como assim, né? De repente apóstolo, depois presbítero. Mas é que tinha essa função na igreja, e creio eu que isso aconteceu porque na igreja casa, na igreja lá, sempre era acompanhada por um ou mais presbíteros. E ele chamava atenção para isso, para aqueles que atuavam como presbíteros. E ele, antes de exortá-los, coloca-se como presbítero. Veja que coisa maravilhosa, né? Quão distante é, talvez, essa posição de Pedro perante o catolicismo romano, que o colocou como bispo universal, como papa, né, como vigário de Cristo na terra. A pedra fundamental sobre a qual foi edificada não é Pedro, é Jesus. Está em desacordo com o ensino das Escrituras, tranquilamente isso. Pode ser uma tradição, mas não no sentido bíblico da coisa. O cabeça, o bispo universal, a pedra fundamental da igreja é o Senhor Jesus Cristo, o vigário de Cristo na terra, ou seja, o substituto de Cristo na terra é o Espírito Santo. A gente aprende isso na palavra de Deus. Mas aqui, voltando ao texto, ele destaca aqui 3 pontos, 3 antíteses para a gente estar vendo aqui a respeito do pastoreio. Ele diz, em primeiro lugar, os líderes são apresentados. Ele apresenta os líderes. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipando da glória que há de ser revelada. Pedro faz um apelo à liderança da igreja. Em tempos de sofrimento, em tempos de perseguição, os líderes precisam estar alertas para conduzir realmente a igreja do Senhor. E eu posso dizer aqui, quando Pedro faz esse apelo a essa liderança, e que precisa nesse momento os líderes conduzirem a igreja num momento talvez de dor, de sofrimento, e é bom a gente lembrar de história, no sentido de que Deus sempre está conosco. E eu me lembro aqui, irmãos, hoje é bacana, você está, bate palma, bate o pé, hoje aqui está tranquilo. Na nona igreja, não é assim? O líder, quem está no louvor, com as palmas, aí vai tudo bem. Mas só, irmãos, que nós já enfrentamos perseguição aqui por causa das palmas. Aliás, até o pastor Joel pregando aqui, falando que não podia ter, às vezes na igreja, bateria. E nós, me lembro que o pastor que sofreu a perseguição, porque a nona igreja foi a protagonista na liturgia, no âmbito litúrgico do presbitério na época. E o pastor estava para ser despojado.
por causa das palmas, que havia levado a igreja a isso. Eu me lembro que numa reunião, numa sala aqui em cima, ele convocou toda a liderança e disse: ó, irmãos, eu estou disposto a caminhar, mas com vocês. Se vocês estiverem comigo, eu irei. E toda a liderança disse: sim, pastor, nós estamos contigo. Então hoje você chega aqui, bate palma, canta, dança e dá glória a Deus, aleluia. Mas há 40 anos atrás você não podia fazer isso, irmão. Para pregar, talvez, teria que ser assim, sabe, não levantar. Isso aí eu estou exagerando, né? Talvez a posição de pregar. Mas liberdade litúrgica a gente não tinha. Vivemos esse problema de perseguição. A nona igreja era chamada de cemitério de pastores. Sabia disso? Porque diziam que nós enterrávamos os pastores, que o ministério dele era enterrado. E é interessante que enquanto nós éramos chamados de cemitérios de pastor, nós estávamos plantando igrejas. São 5, 2 pelo menos no polo metropolitano de Belo Horizonte. Aliás, 3 e 2 dentro de Belo Horizonte. É assim a perseguição. Enquanto te persegue, enquanto acusam você, você vai trabalhando com o Senhor, irmãos. É assim. Ah, não, mas agora não dá para ir mais não. Nós estamos indo na graça do Senhor Jesus. Amém? E é interessante que essa perseguição talvez não seja como a perseguição, terrível perseguição que sofreram aqui os irmãos lá no ponto Bitínia, Galácia, Capadócia, mas pode ser talvez que uma perseguição sofisticada, mas tinha perseguição. Você não podia fazer certas coisas, né? E é interessante, eu fui vice-presidente do conselho várias vezes, e sempre que íamos convidar, que abríamos aqui para elegermos pastores, sempre havia muitos pedindo para vir. Tem oportunidade aí, irmão, dá para ir? Eu quero participar disso. Não, irmão, encerrou. E muitos dos que saíram daqui, saíram talvez até a gente chorando, pedindo para não ir. Ô irmão, não vai não, fica conosco. Então, não, Deus está mandando ir. Mas não é que a gente os dispensávamos e sofrer a questão de ficarmos isolados. Não, crescíamos, estamos aí hoje, esse grupo que está aí. Eu sou um tipo de o último dos moicanos, né, do conselho, porque do conselho antigo, do primeiro conselho da igreja, eu sou o último. O doutor Enéas foi há pouco tempo, então isso quer dizer que está sinalizando para mim aí também. Eu estou indo aí. Não sei quando, mas estou indo. Mas muitas perseguições passamos aqui. Então hoje você chega aqui e tal, e glória a Deus, e aleluia, e a coisa assim é boa e tal, e você não sabe do que nós passamos, do choro, da perseguição, das noites de clamarmos a Deus para dar misericórdia, e sustentar o rebanho, para o rebanho não dispersar. Que não era fácil segurar, né? A gente tinha que lutar para isso, estar consolando os irmãos, e saber que a gente passa por isso mesmo. Eu não sei porquê, mas a nona foi alvo de muitas perseguições. Mas estamos aí para a glória e honra do Senhor, e temos hoje um legado de 5 igrejas plantadas aqui para a glória do Senhor. Valeu a pena, irmãos. O choro, o suor, valeu. E aqui a natureza do apelo. E aqui vem a palavra Paráclitos, Consolador. Trata-se de um apelo intenso, veemente, urgente, regado de ternura. Em vez de mandar Pedro prefere rogar. Roga com senso de urgência. Está rogando, pedindo para que pastoreie o rebanho do Senhor. O destinatário do apelo. Pedro endereça sua palavra aos presbíteros que lideravam as igrejas. Esses homens eram os pastores do rebanho. Cabia a eles a responsabilidade de cuidar do rebanho. Deviam apacentar as ovelhas e protegê-las do perigo.
Onde quer que as igrejas primitivas fossem, elas tinham que contar com os presbíteros eleitos e o cuidado de cada presbítero. Então, essa questão de presbítero já vem de longas datas. Desde da igreja primitiva havia sim eleição de presbítero. Não é coisa do momento, mas daquele tempo já havia sim os presbíteros. Na verdade, os presbíteros eram os anciãos, lideravam as igrejas, aqueles que supervisionavam as igrejas, os bispos, ou seja, assim, né? Agora, o remetente do apelo, Pedro apresenta como um presbítero entre os outros presbíteros, não acima dele, né? Não acima dos outros presbíteros. Ele poderia chegar, eu sou apóstolo, eu sou o dono do pedaço e tal, mas aparecia ali, assemelhando-se a eles, para até, quem sabe, para animar aqueles presbíteros daquela ocasião. A posição de Pedro é extremamente relevante, porque, como dissemos antes, durante séculos, o catolicismo romano tem considerado o Papa como o representante de Cristo aqui na terra, né? E Pedro refuta essa ideia ao colocar-se no mesmo nível dos demais presbíteros. Eu, presbítero como eles, não acima deles. Pedro ainda se apresenta como testemunhas dos sofrimentos. Ele participou daquilo que Cristo sofreu, ele estava perto. E em segundo lugar, os líderes são exortados, depois de identificar-se com a liderança das igrejas dispersas, Pedro passa a exortar esses presbíteros mediante uma série de contrastes. Uma ordem expressa é dada: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O grupo dos eleitos, o povo de Deus, casa de Deus, é agora chamado de rebanho. Com respeito ao pastoreio do rebanho, ele tem aqui 3 orientações para nós. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Isso é uma exortação para nós. O presbítero é um pastor de ovelhas. A igreja é um rebanho. O presbítero não é o dono do rebanho, mas ele é alguém que conduz esse rebanho para levá-lo perante o Senhor. E quando ele fala espontaneamente, eu fico pensando, irmãos, aqui a gente tem que falar da história nossa, de presbíteros. E louvado seja Deus, que como nós tivemos presbíteros, e temos ainda presbíteros que trabalham espontaneamente. Eu me lembro, e eu os conheci todos, homens que trabalhavam arduamente, e eu posso me lembrar do presbítero Enéas, por exemplo, que morava lá no centro, poucos quarteirões da casa dele, saía para ir para uma congregação lá no Céu Azul, espontaneamente. O presbítero Valdemar trabalhava o dia todo, e estava aí disposto a servir o Senhor. E todos nós, eu estava dizendo isso para um irmão há pouco tempo, sobre essa questão de presbíteros hoje, vamos dizer assim, que está meio que mais na mamata, viu? Mas no nosso tempo aqui de presbítero, irmãos, com 5 congregações para serem organizadas, aliás, 4 para serem organizadas, eu trabalhava a noite toda, chegava em casa, e era o tempo só de tomar um banho, café e sair para ir para uma congregação lá em Santa Luzia para dar assistência. E aí nós tivemos que trabalhar, era voluntário, ninguém chegava aqui e dizia, não, eu vou, mas eu quero tanto um litro de gasolina. Voluntário, deve ser voluntário o trabalho daquele que serve ao Senhor. Isso não quer dizer que haja pessoas, né, que são remuneradas, mas no nosso caso aqui de presbítero, todos temos trabalhado voluntariamente, com amor a Jesus, com o intuito de levá-los a crescerem cada vez mais
nessa graça maravilhosa. E me lembro, o pastor Enoque também tinha sua empresa e ele era um publicitário. Às vezes, quando a gente fazia os nossos tempos missionários aqui, e ele doava o seu material. Não, eu vou dar todo o material, e isso talvez nem pensava ainda de ser pastor, já doava todas aquelas propagandas que a gente fazia. Então é voluntário, é o que Pedro chama a atenção aqui, espontaneamente. Eram pessoas que eram espontâneas para o trabalho do Senhor, e tem que ser assim, né? Há pastores que se apacentam a si mesmos, que estão aí, quem sabe, lucrando em cima do rebanho. Nós temos visto isso hoje, pessoas que buscam glórias para si mesmos, né? E talvez não estão nem aí para o rebanho. E em segundo ele diz, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem, né, assim, com interesse escuso de servir, talvez não valorizando esse trabalho que é tão sublime, esse trabalho que a gente faz sabendo do privilégio que temos de fazê-lo, né? O presbítero deve visar a glória de Deus, o bem das ovelhas de Cristo, em vez de fazer a obra visando o lucro. A igreja não é uma empresa, irmãos, né, cujo lucro é para si mesmo, mas é para servir o Senhor. É um pastoreio que a gente exerce essa liderança, não por ganância, né, mas com amor à obra do Senhor. E é uma palavra para nós, para vocês. Eu estou passando, né, mas para você, jovem aí, que está à disposição aí do Senhor para servi-lo, isso é uma recomendação do apóstolo Pedro para todos nós, servi-lo com alegria no nosso coração, com disposição no nosso coração. E se fosse ainda possível viver mais 25 anos trabalhando para o Senhor, não atrás do título, mas estou aqui firme para trabalhar para o Senhor, mesmo com as limitações. E desperdicei 6 anos da minha vida, porque eu fiquei 6 anos fora dos caminhos do Senhor, e tal é o meu arrependimento sei que o Senhor me buscou a tempo, mas 6 anos perdidos aí longe dos caminhos do Senhor. A igreja primitiva, nela havia exploradores itinerantes. Não é diferente de nós hoje. Nós vemos hoje uma comercialização da fé, do Evangelho. Louvado seja Deus, porque na nossa denominação isso não é aplicável, porque não há como isso acontecer, porque o pastor e os presbíteros vivem em um sistema em que um policia o outro. Pode ser até meio que vulgar o que eu estou dizendo, mas é assim. Se houver uma incoerência do pastor, tem um conselho, mas se tiver de um presbítero também, tem os outros irmãos que vão cuidar da vida dele. Esse é o maior privilégio. Eu não estou falando isso porque o meu avô era presbiteriano, o meu avô paterno, a minha avó materna era presbiteriana, os meus pais eram. Mas o sistema, nem quero dizer por causa disso, mas o sistema nos ampara. É um sistema democrático representativo que você, membro, tem toda uma segurança de ser membro, porque se houver uma injustiça de uma liderança da igreja aplicada sobre você tem onde recorrer, você tem concílios superiores, não é assim, seminarista? Se você achar que o conselho não resolveu, que foi injusto, você vai ao presbitério. Se o presbitério ainda assim não resolver, você tem o sínodo, e se o sínodo ainda assim não resolver, você tem o Supremo Concílio, a instância maior. O membro é protegido, isso dá para nós uma segurança, irmãos. Não é fazer proselitismo aqui do presbiterianismo, mas é um lugar. Aliás, ontem eu falava com o meu cabeleireiro, não, o cara cortou meu cabelo, não é meu, não. Eu falava para ele frequenta uma igreja e disse que no momento está meio que
prescrutando aí para ver se encontra uma outra, e eu disse para ele: olha, não estou falando para você ir para presbiteriana, mas estuda bem essa questão de denominação, para você saber aonde você está pondo os pés. Se é uma denominação assim bem organizada, estruturada, a nossa pelo menos já vão aí para mais de meio milênio pregando o evangelho através de Calvino, John Knox, pregando o evangelho aí por várias partes do mundo. Não há igreja que nasceu lá no fim da rua, entendeu? Não, mais de 160 anos de Brasil. Então é uma igreja histórica, uma igreja que tem uma história, irmãos. Eu tenho que falar isso aqui como presbítero. Não é exaltando, longe de mim exaltar aqui da nossa denominação. Exaltar aqui é Jesus. Ele sim. Mas falar dos benefícios de ser um presbiteriano. E às vezes a gente fica, não, presbiteriano, nem fala porque diz que presbiteriano é frio. Frio é se você não tiver o fogo do Espírito Santo em você. Aí é frio. E não é zoeira, não é gritalhada, gritaria, aliás, de denominação que ela é mais fervorosa. Não, irmãos, não é isso não. O fervor do Espírito Santo tem que estar em cada um de nós. Se presbiteriano ou batista, ou de igreja histórica, o que for, é a vivência com Jesus, é que faz você ser cheio do fogo do Espírito Santo. E aqueles, porém, que entram no ministério visando lucro, movidos por sorte da ganância, cometem um erro tremendo. Paulo foi categórico em dizer isso, que ele lutava para não tornar-se pesado aos irmãos. Ele estava ali trabalhando para o Senhor com amor à obra de Deus. Ele teve respaldo moral para falar isso, que ele fazia tendas. Uma igreja, talvez de Corinto, que não o amparou na hora que precisava amparar com oferta, mas ele diz: vocês não me ajudaram, mas outras igrejas sim me ajudaram. Que nós precisamos ter essa visão de investir sim no reino de Deus. E ele continua aqui, o apóstolo Pedro: não como dominadores, mas como modelo, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando modelos do rebanho. Eu fico até pensando, sou leigo, né, irmão? Não sou teólogo. Mas eu fico assim, já fiz matérias chamadas religiões comparadas, e eu fico até pensando assim, que algumas denominações que existem por aí, eu nem sei como que elas existem, pregando e falando que é de Jesus, que é bíblica. Não estou condenando aqui, porque é Deus é quem, né? Isso aí vamos prestar conta aquele que vai no último dia cobrar. Mas é tipo assim, igreja que ninguém tira. É tipo assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Passa do pai para o filho, do genro, não sei para quem lá, e assim eu não sei que modelo é esse, porque o modelo não é dominar o rebanho. Aliás, nós temos uma experiência dura aqui também, que eu me lembro que um pastor estava tanto querendo dominar, que ele disse para um dos nossos presbíteros: não quero nem que o seu carro seja estacionado na porta da igreja. Isso aconteceu conosco. Dominador não é dominador, irmãos. Aí nós tivemos que... Aí mexeu na casa de Marimbona, meu filho. Não é corporativismo não, mas aí mexeu com quem tem moral. Porque e aquilo que eu disse a vocês, nós trabalhamos assim. Se algum de nós aqui quiser ser dominador, temos aí hoje pelo menos 7, né? Para cuidar dele. Não é assim, presbítero Romanes? Conselho, a igreja presbiteriana tem sim, sabe? Essa situação favorável. Até achei interessante que na década de 80 eu conheci um jovenzinho ainda, filho de um pastor bem famoso, né? Denominação grande aqui, histórica em Belo Horizonte.
E tinha tudo esse menino para ocupar o lugar do pai. Formou-se, fez teologia, mas quando era para assumir, eles, não. Achei assim, né, que foi uma sabedoria do conselho. Não é assim, não é dominar, não é porque é filho de fulano. A nossa igreja presbiteriana não tem isso, não, é o filho do fulano. E tem uma igreja muito grande também, da nossa denominação, que eu pensei que o pastor ia jubilar lá, que é muitos anos, mas saiu também. Aquele realmente até me assustei com isso. Mas por quê? Porque é o sistema. Se pisar na bola, se fizer qualquer coisa que não condiz com a palavra, com o procedimento de um líder que vive a palavra de Deus, está fora. É o sistema que nos protege para isso. Então, isso eu quero dizer para você mesmo também, você é protegido. E todos nós, e aqui é uma questão que eu vejo tão maravilhosa que ajusta o pastor vive, ele sabe aonde ele vai colocar os seus pés. Então, tem um conselho, irmãos. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom para uma igreja. Eu não vou dizer que ela é o modelo assim, que é o protótipo da igreja primitiva, que não tem nenhum erro. Temos sim. Temos. Como presbiterianos, temos erros sim. Mas nós tentamos aqui, de todas as formas, acertarmos com a palavra de Deus. E tem sido assim. Tem sido assim. Louvado seja Deus por essa igreja histórica. Em terceiro lugar, os líderes são galardoados. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Jesus é o bom pastor. Jesus é o grande e supremo pastor das ovelhas. Como bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas. Como supremo pastor, ele voltará para as suas ovelhas. A gente tem recompensa. A gente tem. Se você está pensando assim, mas até hoje o conselho não reconheceu o meu trabalho como presbítero e tal, pode saber que pode ficar tranquilo, viu? Calma que a sua recompensa virá. O Senhor vai te dar uma coroa de glória, amém? Vai estar ali coroando você. Antigamente os atletas eram coroados aí, quem sabe aí com as coroas de louro e tal, mas aqui é a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa de glória. Haverá ampla recompensa da parte de Cristo para aqueles que servirem com fidelidade ao Senhor. É uma recompensa. E o que Deus requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Amém, irmãos? Então é bom seguir a Jesus. E olha, se chegar da minha idade de 66 anos, fica firme também, viu? Eu não vou estar aí para cobrar de você, não. Porque a maioria aqui, para chegar a 66 anos, eu já fui despachado. Mas eu gostaria de saber que você está firme, você está aí. Se for preciso dar os pulinhos aí para Jesus, dar os gritos para a glória do Senhor Jesus Cristo, aí você vai estar animado com o Senhor. Porque vale a pena seguirmos Jesus. Vale a pena. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite para a glória e honra do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de servirmos ao Senhor. E é como nós lemos aqui, Senhor, que nós enquadremos dentro aqui dessa proposta do apóstolo Pedro de servirmos ao Senhor com toda fidelidade, Pai. Servirmos ao Senhor aqui, Senhor, de maneira tal que o Teu nome seja honrado e glorificado, que venhamos, ó Pai, acima de tudo aqui, amar o rebanho do Senhor, conduzir o rebanho do Senhor. Pedro certamente escreveu porque ele foi comissionado a isso, e talvez Pedro esperava uma vingança de Jesus, talvez Pedro pensava em qualquer momento, aquilo que eu fiz contra Jesus, eu o traí, eu disse que nem o conhecia. E Pedro talvez ficava receoso, mas Jesus o premiou, dizendo: pastoreia, você me ama? Tu sabes que eu te amo, Senhor, então pastoreia as minhas ovelhas. Que bênção, que bênção. O Senhor Jesus, Pai, mostrou que Ele
trabalha com pessoas imperfeitas, presbíteros imperfeitos, mas ele não olha os defeitos, ele olha as qualidades. Ele chama para qualificar segundo a vontade dele. Então eu oro para que o Senhor abençoe, para que nós presbíteros, como foi exortado aqui por Pedro, nós sejamos pastores que pastoreiam o rebanho do Senhor, que haja em nós primeiramente intimidade com o Senhor, para que nós possamos, ó Pai, amá-los, essas ovelhas, amá-las de maneira que elas sejam conduzidas para o aprisco que nos espera, para vivermos eternamente com o Senhor, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz, que Deus conduza vocês. Eu queria antes, aliás, eu até me esqueci. Eu não estou ganhando nada com isso, eu nem conheço pessoalmente. Mas, com certeza, se a vendagem desse livro aumentar de hoje para amanhã, ele vai me procurar para me dar uma comissão, né? Mas é o pastor Adão Carlos. E o pastor lembrava, e eu falei, pastor, eu já separei, inclusive, para falar sobre ele, lá na igreja. É que todo presbítero, e todo diácono, todo pastor deveria ler esse livro, Paz nas Estrelas, do pastor Adão Carlos. Tem testemunhos maravilhosos de um pastor que aprendeu com presbíteros, que chegou na igreja e, assim, sem saber muito pastorear, mas encontrou presbítero que talvez ele poderia ficar com raiva dos presbíteros, depois ele viu que ele aprendeu com esses presbíteros. Tem testemunhos maravilhosos aqui. Então eu recomendo esse livro aqui, Paz nas Estrelas, do pastor Adão Carlos. Você que tem essa vocação, que tem esse chamado para esse ofício de presbítero, pastor, leia esse livro. Leia esse livro. Você vai encontrar lições maravilhosas aqui. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.